Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar numa história que é pura adrenalina, daquelas que fazem a espinha arrepiar e os olhos arregalar. Imaginem só, um castelo antigo, envolto em neblina, escondido nas profundezas de uma floresta tão densa que parece engolir a luz do dia. Não é o cenário dos vossos sonhos, mas é o palco perfeito para o que vamos contar. O nosso protagonista é Eduardo, um agente imobiliário ambicioso e sempre à procura do próximo grande negócio. Ele foi contactado para avaliar uma propriedade única, um castelo que promete ser um achado, mas que na verdade esconde algo que ninguém esperaria. Chegando lá, ele encontra o Sr. Valem, o dono, um homem de fala mansa, educado, mas com um brilho estranho nos olhos, quase como se guardasse um segredo tão profundo que a sua própria essência estivesse moldada por ele. E acreditem, ele guardava. Eduardo, um profissional nato, tenta ignorar a aura pesada do lugar. O castelo é monumental, mas a neblina que o abraça é quase uma entidade viva, deslizando pelos muros de pedra, sussurrando segredos ancestrais. O ar é frio, pesado, úmido. Cada passo ecoa nos corredores vazios, amplificando a sensação de isolamento. O vento uiva lá fora, e os arranhões das árvores na janela são como dedos esqueléticos a chamar. O Sr. Valem, com um sorriso enigmático, conduz Eduardo pelo labirinto de salas, cada uma mais decrépita que a outra, mas com uma beleza sombria, quase magnética. À medida que a inspeção avança, Eduardo começa a sentir que não está sozinho. Pequenos sons, quase imperceptíveis, preenchem o silêncio. Um rangido no andar de cima, um sussurro que parece vir das próprias paredes. Portas que se fecham sozinhas, ou talvez não, talvez seja apenas a sua mente a pregar-lhe partidas. Ele tenta racionalizar, afinal é um castelo antigo, cheio de correntes de ar e estruturas que assentam, mas a sensação de estar a ser observado intensifica-se. Um calafrio percorre a sua espinha a cada sombra que se alonga e dança na luz difusa. O Sr. Valem, com um olhar que parecia ver além do presente, evita certas áreas. Há uma ala em particular que ele descreve como em obras, mas a verdade é que um forte odor quase metálico emanava de lá. Eduardo, sempre curioso, tenta espreitar, mas é discretamente desviado. A atmosfera pesa, e o que antes era apenas um trabalho rotineiro transforma-se numa estranha investigação. O ponto de viragem acontece quando Eduardo, numa parte mais afastada do castelo, depara-se com uma porta. Não uma porta comum, mas uma reforçada, de madeira maciça, com pesadas correntes de ferro enferrujado que a prendiam firmemente. Aquilo não era para manter algo fora, era para manter algo dentro. Uma curiosidade mórbida, talvez um erro fatal, o impulsiona a investigar. O Sr. Valem tinha se ausentado para preparar um chá, um pretexto fraco para deixá-lo sozinho no coração daquele mistério. Enquanto Eduardo se aproxima da porta, um som gélido e gutural chega aos seus ouvidos. Um gemido, algo entre dor e desespero, vindo de trás da porta acorrentada. O ar fica denso e o coração de Eduardo acelera. Ele tenta forçar a porta, empurrando, mas as correntes seguram-na com força. A curiosidade transforma-se em pavor, mas também em uma necessidade urgente de saber o que estava ali. Com um esforço sobre-humano, talvez movido pelo medo, Eduardo consegue desencaixar um dos elos mais fracos da corrente, abrindo uma fresta. E o que ele vê? Amigos, o que ele vê ultrapassa qualquer pesadelo. No quarto escuro e úmido, iluminado apenas por uma tênue fresta de luz que entrava por uma janela alta, havia uma criatura deformada, com traços vagamente humanos, mas distorcidos de uma forma grotesca. Uma abominação que desafiava a própria natureza. Metade carne, metade sombra, com olhos que refletiam uma dor ancestral e uma existência que nunca deveria ter sido. O grito que escapa da garganta de Eduardo é abafado pelo terror. A criatura, apesar de acorrentada e enjaulada, move-se com uma agonia lenta. Os seus gemidos, agora mais claros, mais desesperados. O cheiro de carne podre e mofo preenche o ar, e Eduardo recua, o corpo em choque, a mente a tentar processar o horror indescritível que acabara de testemunhar. Nesse exato momento, o Sr. Valem reaparece. Não com a xícara de chá, mas com um sorriso gélido e um olhar de orgulho distorcido. Os seus olhos fixam-se em Eduardo, depois na fresta da porta aberta, e um brilho de satisfação cruel ilumina o seu rosto. Vejo que fez uma descoberta interessante, diz ele. A voz calma, mas carregada de uma intenção sombria. Essa, Eduardo, é a minha maior criação, o fruto de anos de dedicação e experimentação. Eduardo, petrificado, tenta recuar, mas é tarde demais. Sr. Valem não é apenas o dono do castelo. Ele é o arquiteto de um pesadelo. A criatura, aquela coisa horrível, era apenas uma das suas obras. E agora, com a sua descoberta, Eduardo Tinhosei, tornado a próxima peça no quebra-cabeça macabro do Sr. Valem. O final é sombrio, meus amigos.
O que acontece com Eduardo? Bem, podemos apenas imaginar os experimentos, as transformações, o desespero de se tornar parte daquele horror gótico. O castelo, antes apenas uma propriedade a ser vendida, revelou-se em uma prisão, um laboratório de abominações. E Eduardo, o agente imobiliário, a sua mais nova e trágica aquisição. É uma história para refletir sobre os segredos que os lugares antigos podem guardar e até onde a mente humana pode ir na busca por conhecimento ou poder. O que vocês acharam desta reviravolta? Deixem os vossos comentários abaixo. Se gostaram desta narrativa arrepiante, não se esqueçam de deixar o vosso like, compartilhar com os amigos para lhes dar uns calafrios. E claro, subscrever o canal para não perderem as nossas próximas viagens aos reinos do mistério e do terror. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.